Bem-vindos ao EcoTalk, um talk show exclusivo do Espaço Ecomall. Aqui, nós falamos sobre as principais tendências e inovações do mundo do arquidecor, tecnologia, decoração, construção civil e serviços. Se você gosta desse assunto ou trabalha nessa área, temos outros conteúdos que você também vai gostar aqui no canal. Aproveita e já se inscreve. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais no mundo do arquidecor. Afinal, uma pintura artística e um projeto bem iluminado traz um resultado indescritível para a qualidade de vida do cliente final. Quem estará apresentando é o CEO da Seven Aceleradora, o Wellington Torres. Bem-vindos a mais um episódio do nosso EcoTalks. Hoje a gente vai falar da cereja do bolo quando se trata de um projeto. Hoje a gente vai falar sobre arte e iluminação. E para esse episódio de hoje a gente está com duas empresárias, grandes empresárias aqui do setor. A gente está com a Karina, da Iluminari, e a Gi, da Gieras, que é artista plástica. E eu vou apresentar essas empresas aqui hoje para vocês. Karina, conta um pouco da história, o que sua empresa faz, porque a gente sabe que não é uma empresa comum de iluminação, né? A gente não vai lá apenas para comprar, sei lá, uma lâmpada, algum produto. Você tem um diferencial, conta um pouquinho pra gente. A Iluminari já está há 25 anos no mercado. Eu sou arquiteta, me especializei em iluminação e lá nós temos a oferta, nós oferecemos ao cliente desde o projeto de iluminação até a assessoria completa na hora da instalação da iluminação. E quando a gente fala de projeto de iluminação, qual é o benefício do cliente ele tendo um projeto de iluminação? O que muda na hora da construção, enfim, nas etapas da obra? O que muda ele ter um projeto ou não ter um projeto? Tendo um projeto de iluminação já facilita na hora de fazer toda a fiação da casa, ele acaba economizando na fiação, porque ele já sabe todos os circuitos que ele vai ter, que vão ser utilizados. O engenheiro elétrico vai fazer o projeto da parte elétrica da casa, que são os disjuntores, os circuitos, já com o projeto de iluminação definido. Então isso acaba economizando financeiramente a quantidade de fios, né? Toda essa parte de conduítes que vai ser utilizado na obra. Então, tendo esse projeto desde o início, se for uma casa, desde o início da obra, já você economiza tempo e dinheiro. Legal, legal. E Gi, conta um pouquinho da sua história. Você também foi arquiteta, né? E hoje você atua como artista plástica. Conta um pouco da sua história pra gente conhecer também. Me formei há 33 anos em Campinas e exerci a parte mais de arquitetura de interiores até 2017. Fiz projetos com a Karina na época. E sempre paralelo a isso, 26 anos eu sou artista plástica e 32 arquiteta. Só que a minha paixão sempre foi a arte. Então, eu levava paralelo no próprio ambiente que eu projetava, eu já colocava alguma arte, mas a arte sempre me cativando mais. Até que, numa oportunidade que eu fui viajar, quando eu voltei, as pessoas tinham procurado outro arquiteto, que eu casei, divorciei, voltei. E aí eu falei, agora é a hora de eu virar uma artista, então viver da arte. Então hoje eu consegui aliar isso, a minha paixão que é artes plásticas, e a arquitetura tá ali no diploma, né? Ainda é uma profissão que eu admiro demais, tá bem junto com a arte, mas hoje eu sou artista plástica. Uhum. Inclusive, se você vir conhecer o nosso espaço aqui do Ecomall, a gente tem uma belíssima arte aqui na parede que foi desenvolvida por você, né? Sim, sim. O Rafa me chamou na ocasião, eu já tinha feito um projeto para ele anteriormente e ele me deixou, isso que é muito gostoso, que o Rafa me deu total liberdade. Então o meu estilo é mais puxado para o abstrato e aí ele falou, Gi, é uma lousa branca, um quadro branco, faça o que você quiser, eu quero uma coisa bem colorida. E aí foi que surgiu essa arte que eles têm aqui no Ecomall. E me diz uma coisa, né? Você falou que o seu estilo ele é mais abstrato, né? E hoje, qual que é os produtos que você tem hoje, né? Aqui tem a parede, mas eu sei que você tem quadros também. Fala um pouquinho pra gente. Eu trabalho com a arte de parede. A tela é o meu forte, vamos dizer assim, os quadros. E também eu já fiz peças como coração, em 3D, assim. Tenho caveiras, esculturas de caveira que eu pinto também às vezes.
E aí, dentro do meu abstrato, às vezes eu crio um figurativo abstrato, que eu chamo, que existe uma figura ali que você, visivelmente, você consegue ver o que é, um Cristo, uma Nossa Senhora, mas atrás eu ainda continuo jogando o meu abstrato. Então, as pessoas têm gostado bastante também desse estilo que eu misturo o abstrato e o figurativo. Cara, muito legal e muito bonitas as artes, viu? Se você não conhece, é bom conhecer porque é linda as artes. E se a gente voltar agora para a iluminação, né? Falando de iluminação, qual que é o público principal de vocês lá na Illuminare? Qual que é o cliente ideal para vocês, que vocês buscam desenvolver o projeto e sempre sai com excelência? Mas qual é o cliente que você busca? Na verdade, o nosso cliente é o cliente que contrata um arquiteto, né? Ele tem um projeto de arquitetura, porque fica muito complicado a gente desenvolver um projeto de iluminação sem ter um projeto de arquitetura, um projeto de interiores, saber o layout dos móveis, o que a gente vai estar valorizando. Mas assim, a gente trabalha desde o projeto residencial, quanto o projeto corporativo, clínicas médicas, lojas, assim, é bem abrangente o nosso público, né, digamos assim. E quando a gente pensa num projeto assim, né, lógico, pensando na parte de iluminação, o que tá tendência hoje no mercado? O que tá diferente agora nessa etapa que a gente está hoje? O que é legal? O que a galera tá colocando nos projetos? O que tem de novidade? Falando de iluminação técnica, que são os spots, a parte que vai em cima do teto, que você praticamente não vê, não é a parte decorativa. Então eles estão cada vez menores, então os spots estão mínimos o tamanho, mas o rendimento do LED está cada vez maior. Então você praticamente não vê a luminária, você vê o efeito da luz. Então isso é bem bacana. Falando das luminárias decorativas, a tendência são luminárias buscando o elemento natural. Então, muitas luminárias em fibra, legal, em madeira, ou metal, uma coisa, por exemplo, um vidro reciclável. Então, essa é a tendência de iluminação. Muito legal, muito legal. E a gente pensando nessa parte de arte, né? Eu vi que você faz não só paredes, telas, mas alguns móveis que casam, né? Tanto a parte da decoração que tá interno com o externo. Me fala um pouco, o que é tendência hoje? O que a galera mais busca com você? E o que você está fazendo de novidade hoje no mercado? Olha, eu sempre falo assim que a arte é uma coisa muito exclusiva. Então você tem que entender o que o cliente quer para a casa dele, porque é uma coisa que não tem que agradar ao artista, tem que agradar quem vai morar lá e olhar 24 horas para aquilo. Então eu tento tirar o máximo de informação do que o cliente quer para personalizar aquela arte de acordo com o que ele quer. Mas que você está falando aí, eu mostrei de antemão para você, na verdade, uma pessoa, um lojista pediu para eu personalizar uma cadeira e eu busquei a própria inspiração na tela, então como se eu tivesse explodido aquela tela para a cadeira. E mais para frente vocês vão ver, ficou bem legal. Muito legal. Mas é uma coisa única, eu brinco que nem eu consigo imitar a minha arte. Então, por exemplo, um estilo abstrato bem loucão assim, eu não sei qual foi a minha primeira pincelada e nem qual foi a última. Então é exclusivo a ponto do artista não conseguir se imitar, vamos dizer assim. E quando você vai criar uma obra de arte assim, como é que funciona o processo criativo assim? Sai ou você começa a imaginar? Como é que funcionam as etapas desde quando você começa a imaginar a arte até a apresentação para o cliente, a produção da arte? Eu tenho usado muito a tecnologia de iPad, de você conseguir apresentar um projeto. Antes o meu abstrato, ele falava mais ou menos o que ele queria e eu chegava meio que surpresa para o cliente. Hoje, com a tecnologia, eu consigo quase meio que fazer um projeto da minha arte para o cliente ter a aprovação do cliente. Então, ele já sabe mais ou menos o que vai ter. E aí, dependendo se uma tela, um quadro, por exemplo, ele já foi vendido, mas o cliente gostou daquele estilo, daquelas cores. Eu pego aquela tela vendida, peço uma foto do ambiente do cliente e jogo na sala ou no ambiente que vai ficar a próprio quadro para ele ter a proporção e ver se realmente vai ficar legal. Aí ele fala, nossa, vai ficar muito legal. Aí ele aprova, entendeu? Tá muito mais fácil para mim e ter a certeza que o cliente vai gostar, não tem erro. Legal, legal. E Karina, conta pra gente, como foi essa transição? Você é arquiteta também? E quando você decidiu trabalhar com iluminação, como que surgiu essa paixão, isso que você faz hoje? Foi exatamente nos meus projetos, né? Então eu atuava muito na área de interiores e eu comecei a ter aquela paixão por iluminação. Eu via que os meus projetos, eles mudavam completamente com a iluminação. E isso há 25 anos atrás, em São José dos Campos, ainda a gente não tinha nada nesse segmento.
Então eu tinha que buscar em São Paulo lojas, e muitas vezes as lojas não faziam exatamente o que eu queria. Então eu comecei a fazer sozinha e fui vendo. Eu falei, acho que eu vou montar uma empresa nesse segmento, porque realmente é uma área que eu tô tendo essa paixão e tô tendo essa dificuldade de fazer o que eu queria fazer com a iluminação. E aí foi dando certo, eu também parei com o meu escritório de arquitetura e me dediquei à iluminação, mas assim, no feeling de arquiteta. Até que teve o primeiro curso no Brasil, que foi em São Paulo, que foi uma pós-graduação em iluminação específica. E eu fui da primeira turma. Sério? Então foi muito bacana, porque eu já tinha vivência da iluminação, eu já sabia os efeitos das lâmpadas, das luzes. Então meu aproveitamento junto com os professores, que são light designers super famosos, foi um aproveitamento muito bacana. Então isso acabou alavancando a minha carreira. Muito legal. E assim, como você é da área, você entende das dores que o arquiteto sofre. Exatamente. Quando tem uma empresa especializada em iluminação, apenas uma empresa que vende produtos. Exatamente. Mas quais são os problemas gerados para esses arquitetos quando eles vão nessas empresas que não desenvolvem o projeto, que só tem os produtos lá na ponta final? Muitas vezes a pessoa que está fazendo o projeto de iluminação, ela não faz a leitura adequada do projeto arquitetônico, mas procurar entender como é, né, que tipo de forro o arquiteto quer colocar, se é um forro de madeira, se é um forro de madeira maciço, enfim, você não vai conseguir embutir as luminárias, você tem que dar um efeito de iluminação externa, ou se é uma parede de pedra. Então você tem que entender, fazer essa leitura para na hora da execução da iluminação ficar tudo perfeito e valorizar o que tem que valorizar. Porque assim, a iluminação basicamente não é você pendurar uma lâmpada e iluminar o espaço, mas causar emoção com a luz. Então muitas vezes você não precisa iluminar o espaço do teto, você pode usar uma luz indireta, iluminar através do jardim, por exemplo, esse ambiente que a gente está. Então assim, é pensar fora da casinha. E cada projeto é um projeto. Eu nunca projeto sempre os ambientes usando a mesma solução de projeto. Eu sempre busco inovar, fazer um tipo de iluminação diferente, produtos novos. Busco sempre o que tem de novidade no mercado. Então, gosto muito de estar sempre mudando o meu showroom, colocando produtos novos, que os arquitetos estão sempre lá. Então, eles sempre querem ter essa solução do que tem de mais novo, de mais moderno. Alguns projetos que eu já vi, projetos de vocês, existe muito esse casamento do trabalho que você faz junto com o trabalho do arquiteto, né? Vocês trabalham meio que a quatro mãos, né? Exatamente. E, exatamente assim. E uma coisa que você comentou no começo, que eu achei interessante, é o quanto que a galera não tem um projeto de iluminação, eles sofrem com orçamentos. Às vezes eu vejo muito isso acontecer, às vezes o cara vai fazer uma obra, e ele vai lá, faz uma cotação, compra, e no meio da obra acaba, e ele achou que tinha planejado toda a parte de iluminação. Você vê muito isso acontecer? Acontece. E muitas vezes, assim, se o cliente não confiar em quem está fazendo esse projeto, ele só vai ver o resultado depois de instalado. Porque ele pegando um orçamento de uma empresa, dificilmente ele vai entender o que está ali. Exato. É muito técnico. Então, são produtos que usam várias peças, vários componentes. A temperatura de cor, será que é a temperatura de cor que ele quer? Muitas vezes nem ele sabe. Aí a loja vendeu um LED branco para ele. Depois de tudo instalado, ele falou, não era essa cor de luz que eu queria. Então, é muito específico. Nós, quando vamos fazer um projeto de iluminação, a gente procura entender o que o cliente gosta, né? Muitas vezes o cliente fala que ele gosta de luz branca. Mas por que é a luz branca? Aí a gente explica que a luz branca é adequada para uma área realmente de trabalho, porque como ciclo circadiano, né, que nosso ciclo circadiano é baseado no sol. Então, se você tem uma luz branca no seu quarto, o seu corpo entende que é hora de você produzir, não é hora de você descansar. Então, tudo isso é muito importante. Então, é bacana você brifar o cliente, mostrar para ele, olha, como uma luz amarela, uma luz mais quente, ela é mais confortável para o ambiente. Então a gente faz muito essa pesquisa antes de fazer esse projeto. A gente que trabalha com audiovisual aqui, né, na nossa parte de produção, a gente vê quanto a luz influencia na emoção, que é isso que você falou. Então às vezes a gente muda a iluminação de uma cena
e aquela cena pode ser a mesma pessoa, do mesmo modelo, ela traz outra emoção. Exatamente. Vocês já fizeram trabalhos em conjunto? Do projeto de iluminação com o projeto... Ainda não, né? Ainda não. Eu já, num projeto da casa da minha irmã, foi ela que fez o projeto. Nisso que eu amarrei o gancho aquela hora. Legal. E realmente, isso que a Karina falou, eu sempre, quando eu exerci arquitetura, eu brincava que tinha que ter cenas de iluminação em casa. Então, assim, acendeu a sala de estar, aquele abajur, aquela coisa. Então, eu me colocava no lugar do cliente, tipo assim, estou entrando nessa sala agora, o que eu quero ter? Então, acho que o arquiteto faz muito isso. Ele tenta se colocar no lugar do cliente para imaginar, não é só o cara, que nem a Karina falou, colocar um ponto central que o apartamento entrega e joga aquele spot. Não é assim. Então, você criando cenas, você vai ter um aconchego de estar ali naquele momento com aquela luz branca ou amarela. Você pode ter... Quente, né? Luz quente. Você pode ter várias cenas de luz no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Né? Se é uma cozinha, você está cozinhando, você pode ter uma luz mais difusa. Na hora que você está tomando um vinho, você não está mais cozinhando, está ali batendo um papo com os amigos. Você tem uma luz mais focada, uma temperatura de luz bem gostosa, mais quente. Então, isso faz parte do projeto. O que eu acho muito bonito também, inclusive aqui na Ecomall, é o quanto a iluminação influencia na estética à noite. À noite, né? É outro parece. Se você chega aqui de dia já é lindo, maravilhoso, mas quando chega à noite, é exatamente outro cenário. Sim. Da parte que você tem aqui no Ecomall, quais são os produtos que a pessoa que chega aqui vai ter a cara da Iluminare aqui? Na verdade, assim, a iluminação externa, ela é uma iluminação que valoriza o paisagismo, né? Então, essa iluminação vindo de baixo para cima, nos pergolados, a gente usou muito isso, essa luz indireta. No paisagismo, a gente trabalhou com os balizadores, que ele faz uma luz de cima para baixo, valorizando o paisagismo. Poderia ter usado espeto, que também se usa, mas a gente usou uma luz diferente vindo de cima, isso causou um impacto diferente na iluminação. A iluminação da parede verde ali da entrada. Então, assim, o paisagismo, por ter vários volumes, as plantas têm os seus volumes, a iluminação fica muito bacana, valoriza demais. E isso, antigamente, a gente não conseguia fazer muito. Porque na época que não era LED, as lâmpadas consumiam um absurdo. Então, para o cliente ver o jardim dele iluminado, ele estava gastando 1000 watts ali, entendeu? Era muito caro. Hoje já não acontece mais isso, né? As potências são muito pequenas dos LEDs. Então, a gente fala para o cliente, vamos valorizar o jardim e você vai ter sempre seu jardim iluminado e você vai ver ele iluminado. Não somente para um dia de festa. Não somente para os amigos verem, né? Para você viver na casa com a iluminação adequada. E realmente é maravilhoso. E a duração do LED também, né? Em relação às lâmpadas antigas. O LED evoluiu muito dos anos para cá, quanto a durabilidade e principalmente quanto a qualidade do LED na reprodução das cores. Né? Porque antigamente você punha uma lâmpada de LED, a cor vermelha não ficava vermelha, ficava laranja. Hoje não, a reprodução das cores são muito melhores. Claro que a gente tem no mercado produtos, principalmente de valor mais baixo, muitas vezes esse índice de reprodução de cor não é tão alto. Que a gente sempre coloca o sol como o que reproduz perfeitamente as cores. Então a gente tenta colocar o LED chegando próximo a isso, a 100%, né? Muito legal. E agora a gente vai para um quadro que a gente tem aqui no EcoTalks, que são as trocas inteligentes. Então, roda a vinheta. Então vamos às nossas trocas inteligentes. Eu quero começar com você, Gi. Quando a gente vai pensar na decoração da casa, né, da parede, a primeira coisa que a galera pensa é no papel de parede, né? Me fala um pouco, quais são as desvantagens do papel de parede? Bom, a desvantagem que eu vejo maior, assim, seria que você não tem exclusividade. Ele vai vender os rolos para vários lugares, vários clientes. Então, em relação à pintura, uma pintura exclusiva, o papel de parede, ele, ao mesmo tempo que ele é prático, só que você não tem exclusividade zero. A não ser que existem, acho que eu já vi firmas que imprimem, você manda a foto e eles imprimem. E aí, outro ponto negativo do papel de parede. Às vezes, uma imagem do papel de parede, você tem um padrão. Por exemplo, 2x3.
Só que essa parede tem 2,5, aquilo ali já não vai servir, já não vai, porque é uma paisagem. Então você vai ter que ter uma parede com aquele tamanho. Proporcionalmente a 2x3, você vai conseguir colocar. Menor ou maior, mas você não consegue andar 10 centímetros, não consegue. Né? Então, assim, pra gente o que compensa é fazer uma pintura artística de parede, né? E quais são as vantagens da pintura, né? Aí é a exclusividade. Começa por ela. Né? Sim, porque é totalmente personalizada. Como eu falei antes, você tem toda uma primeira conversa com o cliente para entender o gosto dele, para você personalizar aquilo que ele quer olhar 24 horas dentro da casa dele, mas é uma coisa exclusiva dele. Eu não consigo fazer a mesma pintura numa casa e não outra. Então é super exclusivo em relação ao papel de parede. Legal, muito legal. Muito legal isso, essa exclusividade total. E quando a gente fala de alto padrão, isso é muito... Isso tem sido tendência no mercado, né? Exatamente. Eu tenho algo exclusivo que é só meu. É só ele. Que é só meu. Eu só quero pra minha casa, pronto. Até o próprio artista tentar fazer a mesma arte, vai fazer artes diferentes, né? E tem muita gente, como a internet é casa de ninguém, né? A terra de ninguém. Aí o que eu recebo dá pra você fazer essa arte? Não tem como. Como é que você vai pegar a arte de outro artista que ele parou ali pra projetar ou criar e você vai imitar? Não tem. Não tem. Muito legal, gente. Então assim, tenha na sua casa exclusividade, tá? E agora a gente vai falar com você, Karine, sobre a parte de iluminação. Você que já faz projetos há muito tempo e muita coisa mudou nesse período, né? Então me fala assim, quais são as desvantagens das lâmpadas halógenas e fluorescentes? Bom, primeiro que hoje nós não podemos mais vender lâmpadas halógenas e fluorescentes, não. Porque elas são lâmpadas que elas gastam muita energia e elas acabam transformando essa energia em pouco rendimento de luz. Então ela não é economicamente viável, né? Consome muito. Mas as lâmpadas halógenas davam uma luz maravilhosa, como eu falei, do índice de reprodução de cores, ela é 100% igual à luz do sol. Legal. Então os light designers mais antigos, eles falam que a iluminação hoje não é a mesma. Não é a mesma como na era das lâmpadas halógenas. É que nem a galera que gosta de ouvir disco, né? Fala que o som não é o mesmo. Exatamente. E também a lâmpada halógena esquenta demais, né? Você ficar embaixo, perto de lâmpadas halógenas, você não aguenta ficar, é muito quente. Você se incomoda, né? Muito quente. A lâmpada fluorescente veio depois, quando a gente teve aquela era do apagão. Então elas vieram para economizar energia. Só que a qualidade de luz era péssima, né? A reprodução de cor, você não tinha lâmpada, no caso, fluorescente com angulação. Então você não consegue destacar produtos. Ela simplesmente é uma luz que jogava para todos os lados, né? Então, assim, essas seriam as desvantagens. A halógena que esquenta demais, e a fluorescente, que a qualidade de luz não é legal. Legal. E hoje a gente tem as lâmpadas de LED, né? Quais são as vantagens que a gente tem hoje trazendo a lâmpada de LED, depois de tudo isso que você falou pra gente dos outros estilos de lâmpada? A lâmpada de LED, ela chega a economizar 5 vezes menos energia do que a lâmpada antiga, que era halógena. E hoje, com as tecnologias atuais, a qualidade já do LED já está próxima essas lâmpadas incandescentes, as lâmpadas halógenas, que eram as lâmpadas que a gente gostava de usar. Então a gente chegou numa época que a iluminação, novamente, ela tá bonita, tá valorizada, o tipo de equipamento tá cada vez menor, porque o chip do LED é pequenininho. Então antigamente a gente não conseguia fazer spots pequenininhos porque a lâmpada era grande. Era grande, né? Então hoje tudo reduziu de tamanho por causa do chip do LED. E hoje muitas vezes você vai comprar uma lâmpada e você fala, nossa, essa lâmpada era 10 watts, agora é 5. Sim, o LED é tecnologia, então ele vai diminuindo a potência, mas aumentando o rendimento de luz. Legal. E é o que você falou, né? Antigamente a galera tinha um jardim bonito, iluminado, mas não podia ligar sempre, porque era uma fortuna. Exato. E também ela esquentava muito, estragava a flor, a planta. Sim. Você iluminava um canteiro de flores, nossa, você ficava 1 hora com aquelas lâmpadas ligadas, você estragava o jardim. Então, excelente. Matava a planta. Excelente, excelente. Gente,
Esse foi mais um episódio do nosso Eco Talks. Espero que você tenha aprendido hoje sobre artes e sobre iluminação. E como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Fala pra gente como é que eles encontram vocês, se eles quiserem adquirir uma obra de arte sua. Instagram é @gi.eras. E o seu, Karina? Iluminari, @iluminari. Legal. Então assim, ó, não esquece de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal, segue o Instagram também das empresas aqui que a gente apresentou pra vocês. E eu te vejo no próximo Eco Talks.